Alô, espero que esteja tudo ok. Professor, Oi, fala. vou perguntar, não sei se já começou a gravar, mas referente à terceira avaliação, já foi encerrado o prazo? Já foi encerrado. Mas não tinha ficado até o dia 23? Ah, não, foi encerrado não. É dia 23. Vamos confirmar aqui? Porque para mim eu não consegui responder essas questões porque eu tive que ir para a fazenda final de semana, a trabalho, mas eu fui tentar, entrei agora aqui no conteúdo e fui dar uma olhada para começar a responder e para mim está travado. Fala que o questionário já foi encerrado. Eu coloco até pra hoje. Deixa eu ver. Você pretende fazer a disciplina agora? O questionário agora? Depois da aula? Isso, após a aula. Até deixei ele já aberto aqui e tal, e tô assistindo a aula pelo celular. Mas daí para mim tá que o questionário foi encerrado na segunda-feira. Pera aí. Vou fazer assim, ó. Dia 24, 3 horas e 33 da madrugada. Pode ser? Um número auspicioso aí. Então você tem até as 3 horas e 33 dessa madrugada pra entregar. Aí você É, confirma aí. é que eu fiquei mais tranquila porque lá no grupo você tinha colocado que seria dia 23, né? Eu Mas acho, pra... é porque eu acho que eu devo ter confundido. Esses dias eu lancei uma mais ou menos na mesma época, no mesmo dia, eu ainda liberei outros dois exames pro ensino médio. Aí eu acho que Ah, eu coloquei, eu tenho certeza que eu coloquei essa data e esse horário pro ensino médio. Só que eu esqueci de ah, fazer pra biofísica, aí eu peço perdão aí. beleza. Obrigada. De nada. Então vamos para a termodinâmica. Deixa eu separar uma colinha aqui. Eu separei uma cola aqui, que é para deixar as aulas mais, digamos assim, mais objetivas. Eu separei uma cola aqui porque é o seguinte, esse slide aqui que eu disponibilizei, ele está disponível aqui na sala virtual de biofísica, tá? Então você vem aqui na quarta semana, já tem aqui materiais didáticos. Esse slide aqui é Física 221, que é a primeira lei da termodinâmica. O segundo slide é Física 222, que é a segunda lei da termodinâmica. Esses três slides aqui, Biofísica Termo 1, 2 e 3, eles serão de suporte, tá? Vai haver uma situação que eu vou buscar esse slide aqui, ó, o Física de Termodinâmica 1, que tem alguns conteúdos aqui que eu quero explicar para vocês. Então, como sempre, como recorrente, né? Eu espero que essa gravação não dure mais do que 1 hora. Já gastei 3 minutos aqui e não vou gastar mais tempo que isso. E aí, Brian? Muito bom você ter vindo. Obrigado. Então, termodinâmica, né? Vamos começar com termodinâmica. Termodinâmica é uma parte da física. Eu espero que os meus alunos do ensino médio tenham estudado esse ponto comigo. É um conteúdo. Boa noite. É um conteúdo da física que ele estuda sistemas físicos. Só que esses sistemas físicos eles são dotados de singulares ou de partículas, em que o número dessas partículas é um número muito grande, né? Então, primeiro guarda esse conceito aqui, né? O conceito de termodinâmica. Para introduzir o conceito de termodinâmica, eu vou buscar um conceito anterior. Que conceito é esse? É um conceito que a gente chama de mecânica clássica. É um ramo da física. É o básico. Se eu fosse escolher o basicão da física, os fundamentos de toda a física, os fundamentos de toda a física é construído na mecânica clássica, né? E aí o que tem dentro da mecânica clássica? Tem cinemática. Dentro da cinemática, a gente tem vários tipos de movimento, né? Cinemática é um ramo que estuda o movimento. Então eu tenho o mais simples possível, que a gente estuda
a gente começa estudando física com esses pontos, né? Movimento retilíneo uniforme, né? Que é um movimento em linha reta e sem variação de velocidade. Movimento uniformemente variável, em que é um movimento em que a velocidade varia tanto em módulo sentido direção, mas ela varia de um modo uniforme. Existe uma função matemática que eu chamo função matemática existe uma função matemática que a matemática chama de função quadrática que descreve esse movimento, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. E tem o movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variável. E aí a cinemática é um combo dessas coisas e essas coisas se intercalam, né? Eu posso ter ao mesmo tempo o movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme, né? Por exemplo, uma partícula em linha reta, mas ao mesmo tempo rotacionando em torno dela mesma. Ou uma partícula em que o centro de gravidade dessa partícula está indo em linha reta, mas essa partícula está rotacionando em torno desse centro de gravidade. Então, são vários exemplos aí, né? E uma das consequências da matemática são as 3 leis de Newton, né? A cinemática é uma descrição empírica da mecânica clássica, e as 3 leis de Newton, elas são a base da mecânica clássica, é a descrição da dinâmica, né? Isso aqui é a dinâmica. Tá, mas para que serve todas essas coisas? A mecânica clássica, essencialmente, quando a gente começa estudando mecânica clássica, a gente vai por situações mais simplórias. Mas de todas essas situações, das situações mais simplórias para as situações mais complicadas e elaboradas, todas elas a gente leva em consideração que estamos estudando o movimento de uma partícula ou um conjunto pequeno de partículas. Então aqui eu estou estudando sempre o movimento de um carrapato, enfim, um carrapato em... Como que desenha? Um carrapato é assim, mais ou menos. Enfim, um carrapato... Carrapato é um aracnídeo, se eu não me engano. Um carrapato andando em linha reta, né? Uma mosquinha, né? Indo de flor em flor, né? Um foguete, né? Um foguete saindo da Terra, né? Uma sonda orbitando o sistema solar e caindo no planeta, né? Conjunto de partículas, uma explosão, né? Então tem, sei lá, uma explosão aqui, ó. E aí o que é uma explosão? É um lançamento de várias partículas em várias direções, né? Sempre a partir de um ponto. Enfim, isso aqui tudo é descrito pela mecânica quântica. Mecânica clássica. Mecânica quântica é outra coisa. Mas, aí vem a complicação. E se eu começar agora a descrever... e quais são as quantidades físicas que descrevem o movimento dessas partículas? Posição, velocidade e momento. Eu vou colocar momento não. Quem foi aluno meu entendeu, sabe o que é momento, mas quem não é aluno meu chama momento linear de quantidade de movimento. Então essas 3 coisas aqui descrevem o movimento de uma partícula.
posição lá você aprende que é o espaço, né? Ou então a posição no eixo X ou eixo Y, enfim. A velocidade, ela pode ser constante ou variar, mas ela depende da posição e do tempo, né? E é fácil, né? Você lembra o que é velocidade? E quantidade de movimento não é tão simples assim. Tipo, é simples, mas é mais difícil de resgatar da memória qual é o significado de quantidade de movimento. Quantidade de movimento é simplesmente o produto da massa da partícula vezes a velocidade dela. Básico é isso aí, basicamente é isso. E isso aqui são quantidades físicas, tá? Mas, e se aí, como que eu vou descrever o movimento de um punhado de partículas em que esse punhado de partículas, eles têm todas as definições de partículas possíveis. São coisas, o que elas descrevem mesmo, deixa eu ver a pergunta do Brian. Descrevem o movimento das partículas. São quantidades físicas que descrevem o movimento das partículas. Ou, em última instância, vocês vão aprender quando estudar termodinâmica aqui comigo, em última instância, são quantidades que descrevem as partículas. Basicamente. Tá? Elas podem ser utilizadas para construir outras quantidades que também descrevem a partícula, entendeu? Mas elas são as mais básicas possíveis. Na na termodinâmica, essas quantidades físicas que descrevem as partículas são chamadas de variáveis de estado. Ou seja, na termodinâmica, as substâncias, os corpos, etc., etc., eles têm variáveis de estado, eles têm quantidades físicas que descrevem essa substância, só que essas quantidades, elas estão relacionadas, só que elas não são velocidade, posição e quantidade de movimento, mas essas quantidades da termodinâmica são análogas a essas quantidades da mecânica clássica. Né? E quais quantidades são essas? Né? Então você já entendeu que a termodinâmica, né? Então, resgatando o conceito de termodinâmica, é a descrição física de uma substância constituída de múltiplos de número de Avogadro. Eu nunca lembro como fala número de Avogadro. Número de Avogadro. Vamos ver. Número de Avogadro. 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 Então esse aqui é o número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? Ele é literalmente 6,23 vezes 10 elevado a 23. É um número muito grande, que ele nem... Não dá para falar se ele é bilhão de bilhão, trilhão de quatrilhão, sextilhão. Na verdade, acho que nem nome tem para ele. O único nome possível é número de Avogadro. É um mol, a quantidade de um mol. Exatamente. Um mol de partículas. Pera aí, gente, tá tendo pancadaria aqui. Os meus gatos brigam na rua, quer dizer, os gatos da rua batem nas minhas gatas. Aí elas estão miando. Voltei. Deixa eu fechar a porta aqui.
E quais são as variáveis de estado que determinam um sistema termodinâmico, um sistema físico, que é constituído de um número muito grande de partículas, né? Número muito grande de partículas, né? Muito grande de partículas. E aí você percebe por que é impraticável eu usar a mecânica clássica para descrever uma substância. Porque fica a pergunta aí, ó. Como eu vou dar a velocidade, a posição e o momento e a quantidade de movimento de cada partícula que constitui o gás? Né? A velocidade, a posição e a quantidade de movimento são quantidades que eu consigo utilizar, que eu utilizo para poder descrever a energia dessas partículas, né? Que vem lá da energia cinética, a energia potencial, a energia mecânica, né? Que é a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial, né? Vou colocar aqui assim, energia cinética mais energia potencial. Qual é a energia dessa substância? Então, para cada partícula, há uma energia cinética associada. Aí, se eu quiser saber a energia cinética dessa substância, eu preciso somar a energia cinética de todas as partículas dessa substância. E para cada uma dessas partículas também está associada uma energia potencial. Essa energia potencial pode ser de qualquer fonte. Pode ser energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional, energia potencial química, que está relacionada com a energia potencial elétrica. Pode ser uma energia potencial magnética. Pode ser energia potencial elástica, né? Para o caso dessas partículas estarem em ligação. E a energia potencial elástica é um tipo de energia potencial eletrostática também, né? Então existem várias fontes aí que a gente pode utilizar. Existem outras também, outras fontes de potencial aí, só que não vem ao caso. Então, quais quantidades da termodinâmica eu vou utilizar para poder descrever a variação de energia de uma substância, de um sistema termodinâmico? Né? O que é um sistema termodinâmico? É uma substância dotada de um número muito grande de partículas, um múltiplo de mol, né? Um múltiplo do número de Avogadro. Qual quantidade eu vou utilizar? Bom, uma das coisas que é básico, quando a gente estuda mecânica clássica, a gente aprende lá do teorema trabalho-energia que trabalho é força vezes o deslocamento. Esse deslocamento aqui eu vou chamar de ΔX. E aí eu faço uma manipulação matemática aqui que eu chamo de teorema trabalho-energia e descubro que um trabalho produz uma variação positiva na energia cinética e, ao mesmo tempo, produz uma variação negativa na energia potencial da partícula que sofre essa força. Beleza? Então, se ao mesmo tempo a partícula ganha uma quantidade de energia cinética, ela tem que perder uma quantidade de energia potencial, e vice-versa. Se a partícula ganha energia potencial, ela tem que perder energia cinética. Só para vocês entenderem o que é energia cinética e energia potencial, eu vou dar um exemplo simples. Que é assim, imagina que eu vou abandonar uma partícula de uma determinada altura. E aqui é o chão. Então, se ela é abandonada aqui a velocidade zero, isso significa que a energia cinética dela é zero. Se essa partícula está a uma determinada altura h, significa que a energia potencial dessa partícula é igual a massa dessa partícula, aceleração da gravidade vezes a altura dessa partícula.
Quando essa partícula chega aqui ao chão, a energia cinética dessa partícula é igual à massa dessa partícula vezes a velocidade dessa partícula quando ela chega aqui ao final. Vou chamar de energia cinética após o deslocamento. E então é massa da partícula vezes a velocidade da partícula ao chegar nessa posição elevado ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a energia cinética da partícula quando ela chega aqui. E nessa posição, a energia potencial é igual a zero. Então, ó, se eu subo a partícula, a energia potencial dela volta para esse valor, mas a energia cinética fica igual a zero. Se eu solto a partícula, a energia potencial diminui de valor até chegar a zero, e a energia cinética aumenta de valor até chegar a esse valor aqui. Então você veja aí que há uma relação da variação de energia de uma partícula quando essa partícula sofre trabalho. Eu consigo realizar trabalho sobre uma substância? Consigo. Como? Veja só. Vamos voltar à ideia inicial lá, que trabalho é força vezes o deslocamento. E aqui esse deslocamento eu vou trocar por D agora. E aí aqui nós vamos utilizar existe um experimento mental na termodinâmica que ele é um dos mais utilizados, que é o experimento mental que ele consiste no seguinte. Considere um gás encerrado em um cilindro, totalmente encerrado por um cilindro, e que inicialmente esse gás não troca calor com o ambiente externo. Tá? Calor não sai dele e nem entra. Ou seja, ele está isolado termicamente. Ok? Não existe... Eu posso colocar o sol nesse cilindro, que é a quantidade que está lá dentro, ela não vai mudar de temperatura e não vai absorver calor. Né? E por isso que é um experimento mental, né? Tá na cabeça. Ele, de modo algum, ele vai trocar calor pro lado de fora. E aí vocês lembrem que calor é energia térmica em trânsito, né? É uma quantidade de energia térmica que está saindo de um corpo indo para o outro. É sempre assim, né? E aí, beleza. Esse gás, ele, de um lado, ele tem uma extremidade fixa. E na outra extremidade, existe uma tampa. E essa tampa ela pode deslizar para cima e para baixo. Beleza? E aí, o que acontece aqui, ó? Então, aqui embaixo eu tenho a área do cilindro, né? E aí o que acontece? No experimento mental, a gente coloca aqui um pezinho. Como tem liberdade de subir e descer a tampa, que também é chamada de êmbolo, o pezinho vai fazer o quê? Ele vai empurrar o êmbolo para baixo. E aí o gás vai sair de um volume inicial, que eu vou chamar de Vzão zero, para um volume inicial, que eu vou chamar de Vzão. Então essa aqui é a quantidade de volume que o gás perde. E o pezinho deslocou uma distância d. Agora vem o pulo do gato. Ok. Vamos pensar aqui o seguinte. Esse pezinho, ele aplicou uma força que foi distribuída em uma área. Ele aplicou uma força que foi distribuída em uma área. Quando eu tenho força distribuída por área, eu tenho pressão. Logo, eu posso reescrever força. Assim, ó. Se essa área onde essa força é distribuída está dividindo, ela passa para o outro lado, multiplicando. Então, força pode ser escrita como pressão vezes área. E aí, no lugar
da força, eu ponho pressão vezes área. Quem está aplicando essa pressão? Essa pressão extra, né? Esse êmbolo aqui. E é muito importante dizer que essa variação aqui é sempre de pouquinho em pouquinho. Esse pezinho aqui, apesar de eu ter colocado como se fosse um peso daqueles que é utilizado de balança, na verdade, imagine que é um grãozinho de areia. Tá? É importante esse ponto. É um grãozinho de areia. Porque se eu colocar um peso muito grande, muito rapidamente, aí essas leis matemáticas que eu estou escrevendo aqui, elas não funcionam. Tá? Então, as leis matemáticas que eu obter aqui, são todas elas considerando que eu estou colocando um grãozinho muito petititinho de areia. Por que isso? Porque esse processo ele tem que ser reversível. Porque se eu coloco um grãozinho de areia e eu perco uma certa quantidade de volume aqui, se eu retiro o mesmo grãozinho de areia, eu tenho que ganhar a mesma quantidade de volume. Agora, se eu faço, em vez de colocar e retirar o grãozinho de areia e colocar, sei lá, um cachorro em cima, aí quando eu retirar o cachorro, o volume que eu perdi, quando voltar, eu não vou recuperar todo o volume que eu perdi, ainda vai sobrar um tanto de volume. Essa energia, né, foi perdida, é um tipo de energia, né? Isso é um tipo de medição de energia. A energia perdida foi para o meio ambiente. Tá? Foi para o ambiente externo. Então, bora lá. Então, no lugar da equação do trabalho, eu vou colocar pressão vezes a área. Vezes o deslocamento. Aí você para pensar. Como se calcula o volume de um cilindro? Não é área da base vezes a altura? Área da base vezes a altura? Então, isso aqui não é a quantidade de volume que está sendo perdida? Qual é a quantidade de volume que está sendo perdida? É um volume final menos o volume inicial. Variação de volume. Isso que significa aqui. Esse conceito aqui, esse signo, né? Variação de volume. Então, quando eu pressiono um êmbolo, né? Quando eu pressiono um êmbolo, deixa eu pensar aqui. Uhum. Tá. Então, quando eu pressiono o êmbolo desse cilindro, eu realizo o trabalho sobre o gás, a substância que está aqui dentro, que esse trabalho é igual ao produto da pressão que eu estou aplicando sobre esse êmbolo vezes a variação de volume. Então veja só, da perspectiva do gás, se ele se expande, então imagina aqui da perspectiva do gás. Então digamos que eu tenho o gás pressionando para cima, assim, né? Em todas as direções. Gás. Então, se ele se expande, ele passa de uma posição, o êmbolo sai de uma posição inicial
para uma posição final. Isso aqui é uma variação de volume positiva agora, né? Então, quando ele se expande, e aplicando uma pressão P aqui, veja só. Então, aqui expande, né? Do outro lado é contrai. Quando ele expande, ele perde energia, porque ele está realizando trabalho para o meio ambiente, né? Ele está empurrando o ambiente de fora, né? Ele está colocando essa energia para fora. Por exemplo, quando você empurra alguma coisa, se você ficar empurrando isso ad eterno, ou, por exemplo, digamos que quando você anda, o que você faz? Você empurra o chão para andar, né? Se você ficar empurrando o chão ad eterno, você se cansa. O que significa isso? Você está realizando trabalho para o ambiente externo. Então você está perdendo energia. O trabalho que você aplica no ambiente externo é exatamente a quantidade de energia que você está perdendo. Tá? É claro que se você fosse uma máquina que convertesse toda a energia em trabalho, né? Mas como nós somos máquinas reais, a energia que a gente consome, parte dela é utilizada para fazer funcionar o corpo e outra parte é dissipada na forma de calor, você empurra as coisas, né? Pensa, enfim, etc. Então, quando expande, esse valor aqui ele é positivo, mas esse valor aqui é uma quantidade de energia perdida, porque aqui eu estou olhando da perspectiva do gás ou da substância. Aqui é uma perspectiva de contração. Então aqui é uma contração, né? Espera aí, onde que tá? Aqui. Espera aí. Aqui é uma contração. Ou seja, o gás está diminuindo, ou seja, um agente externo está empurrando o gás, está realizando o trabalho sobre o gás, diminuindo o volume do gás. Então, o que significa isso? Contração. Significa que o gás está recebendo energia na forma de trabalho. E o volume é negativo. E a variação de volume é negativa. Viu que contradição? Então, contração, variação de volume negativo, o trabalho no gás é negativo? Não, mas esse negativo é exatamente o agente externo que está perdendo essa energia. E se eu colocar essa energia em módulo, é exatamente a energia que eu estou ganhando. Esses pontos que eu estou explicando aqui, eles são importantes para chegar na primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, gás contraiu, trabalho sobre ele o trabalho sobre ele é negativo, mas a quantidade de energia que ele recebe é exatamente o módulo desse trabalho. Gás se expandiu, o trabalho do gás ele é positivo, mas é essa quantidade que ele perde para o meio externo, ou seja, é um valor negativo. Então é uma aparente contradição, mas é importante você saber essa relação do quem está realizando o trabalho sobre quem. Né? Na primeira situação, eu estou imaginando que quem realiza trabalho é o meio ambiente sobre o gás. Na segunda situação, eu estou considerando que quem realiza trabalho é o gás sobre o meio ambiente. Tá? E aí a gente vai colocar essas considerações na segunda lei na primeira lei da termodinâmica. Agora a gente avança para o seguinte, vamos anotar então que, beleza, então se a variação de volume for negativa,
Gás ganhou energia, né? Vou colocar aqui, ó. Variação de volume for negativa, gás ganha energia igual menos W, né? Menos trabalho. Por quê? Veja só. Se o gás sofreu trabalho, então a variação de volume do gás ele é negativo. Se a variação do volume do gás ser negativo, então naturalmente esse trabalho aqui vai ser negativo. Só que o gás ganha energia, que é exatamente igual o negativo do trabalho. Por quê? Trabalho é negativo, mas negativo do negativo é positivo. Então, isso aqui é encarado como se fosse a quantidade de energia que o gás ganha quando ele é contraído. Beleza? É uma construção isso. Quando o volume ele é uma variação positiva, o gás perde energia. Aí vem o pulo do gato agora. Igual a menos W também. Ué, como assim? Pensa aqui comigo. Se o gás se expande, ele perde energia e a variação de volume dele é positiva, então o gás perde uma energia igual ao negativo do trabalho que ele realiza. Então o negativo aqui continua. Então, em ambas as situações, esse termo funciona. Agora eu vou tentar condensar isso num gráfico. Na verdade, não é gráfico, os matemáticos chamam de diagrama, mas apenas por questão técnica, porque na prática ele funciona como gráfico. Bom, esse aqui é o eixo o eixo vertical é o eixo da pressão e o eixo horizontal é o eixo do volume. Aí você pare para pensar o seguinte: não existe pressão negativa e volume negativo, né? Mas variação de pressão pode ser negativa e a variação de volume também pode ser negativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho uma situação, aquela situação bem simples que eu falei para vocês, em que eu tenho um gás encerrado por um cilindro e sobre esse cilindro tem uma tampa, sobre essa tampa eu tenho um punhadinho muito pequenininho de areia. E aí o que eu faço? Eu coloco um grãozinho de areia sobre esse punhado. Não, eu retiro um grãozinho de areia, melhor dizendo. Eu retiro um grãozinho de areia. O que vai acontecer com o gás? Ele vai se expandir. Então ele vai sair de um volume inicial menor para um volume final maior. Mas, como essa variação foi muito pequenininha, não deu tempo de variar a pressão se manteve constante. Então, o que é isso aqui? Variação de volume. A área abaixo desse gráfico aqui é exatamente o trabalho. Como? Ora, experimenta fazer o seguinte. A altura. Então, qual é a área desse gráfico aqui? Altura igual a P. Base igual a ΔV. Isso aqui não é trabalho? Né? Então, a área abaixo do gráfico dá exatamente trabalho. Então, você pode ter gráfico assim. Aí você precisa trabalhar. Você precisa calcular o trabalho abaixo desse gráfico. Aí, quem faz esse cálculo para você?
um professor de física ou um professor de matemática faz. Ou se você tiver uma graduação forte de biotecnologia, você mesmo pode fazer. Quer dizer, uma graduação de biotecnologia mais forte, né? Bom, então antes de falar da energia interna, eu vou falar agora de outra maneira em que pode entrar. Então você entendeu que pode entrar e sair energia do gás quando ele sofre trabalho ou quando ele realiza trabalho. Ou seja, sai energia na forma de trabalho. Sai e entra energia na forma de trabalho. Mas existe outra maneira de sair e entrar energia na substância em outro tipo de forma, que a gente chama de energia térmica em trânsito, né? Energia térmica em trânsito. Então aquele problema ideal, né, o problema que a gente o problema de cabeça que a gente fez, o experimento de cabeça, que eu tenho um gás encerrado por um êmbolo móvel e aqui eu tenho um punhadinho de areia e agora ele pode trocar calor. Então eu pode ter uma fonte quente aqui. Então existem duas fontes térmicas. Ele pode ter uma fonte térmica fria. O que é uma fonte fria? É aquela fonte em que quando você fica em contato com ela, você transfere calor, energia térmica para essa fonte. Então aqui, calor sai, se ele perde energia, é calor negativo. Vendo da perspectiva da substância, né? Aqui pode ser gás, fluido, mas em geral é gás, tá? Vapor também. Areia. Êmbolo. Quem não sabe o que é êmbolo, é aquela borrachinha da seringa. Tá? Que é um tipo de êmbolo. E tem a fonte quente. O que é a fonte quente? É aquela fonte que transmite calor para dentro do gás. Então o calor aqui é positivo. Professor, existe outra maneira de entrar e sair energia no gás? Existe. A maneira mais imediata aqui, digamos que eu tenho a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas existe sim, tá? Eu posso ter um fluxo, uma entrada e saída de partículas. Ou seja, o gás pode diminuir ou aumentar de densidade. E aí acrescenta aqui um outro termo. Eu já vou falar sobre esse termo. Mas não é o caso nosso aqui não. Esse gás não troca partículas com o ambiente externo. Mas existe sim, tá? O nosso caso aqui que nós vamos considerar são os sistemas isolados. Então esse experimento aqui, ele está dentro de um quadro e esse quadro está isolado. Então esse aqui é um sistema termodinâmico isolado. O que é um sistema termodinâmico isolado? Esse sistema, né? Então, o que acontece? Aqui não há troca de calor, não há troca de trabalho, é isso que significa. E não há troca de partículas. É esse o significado. Então, esse aqui não existe. Isso significa ser um sistema térmico isolado. É claro que, se você parar para pensar, não existe um sistema desse, né?
Porque você já levou o seu isopor para o rio, colocou um monte de cerveja lá, ficou lá 4, 5 horas no rio, você percebeu que não tem como, né? Mesmo que você deixe a caixa térmica lá, sei lá, 3 horas guardadinha, uma hora guardadinha para gelar a cerveja, mesmo assim, de uma maneira geral, a temperatura dentro do isopor ele diminui, apesar da cerveja ficar mais gelada. Mas se você olhar globalmente, aquela mistura lá de gelo e latinha de cerveja fica mais quente, né? E tem a troca também também troca de partículas também, né? Porque ainda sai e entra partículas entre a caixa do isopor. Mas, como eu falei para vocês, nós estamos realizando experimentos mentais. Então, esse sistema aqui é como se fosse um isopor. Um isopor, né? Na verdade, não um isopor, mas um isolante térmico tão bom quanto o isopor, ou melhor até. Né? Então, ele pode subir e descer. Realizar trabalho aqui, né? E esse isolante térmico, na verdade, ele é isolante térmico só nas paredes daqui do lado, né? E a gente pode controlar mentalmente, idealmente, que só há troca de calor aqui na base. Né? Então, beleza. Agora chegamos todos aos conceitos possíveis para explicar a primeira lei da termodinâmica. Aqui eu coloquei ΔU, mas é porque alguns livros de termodinâmica, os quais eu li ultimamente, escrevem como ΔU. Esse ΔU aqui é variação da energia. Variação da energia interna. Tá? Então a energia interna ela pode ser escrita de várias maneiras. Né? Energia interna. O livro que eu utilizei para escrever isso aqui na época utilizava energia interna representada pela letra U. Tem livro, que é o nosso caso, escreve a energia interna como sendo simplesmente E. Né? E a variação da energia interna de um sistema termodinâmico de um sistema termodinâmico, né? Com o ambiente em torno dele, né? É igual a quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor de trabalho que sai. Então, a gente para pensar assim, se entra calor, é espontâneo isso, tá? E, na verdade, o fato disso ser espontâneo é a segunda lei da termodinâmica. Que eu vou falar sobre isso na aula que vem. Quando entra calor aqui, espontaneamente o êmbolo vai subir. Aí então eu tenho uma certa quantidade de areia aqui, né? Tem uma certa quantidade de areia aqui. Então, espontaneamente, o êmbolo vai subir. E haverá uma variação de volume positiva. Ou seja, o gás vai realizar trabalho sobre um ambiente externo. Então, se de um lado ele recebe energia na forma de calor, do outro lado ele vai gastar energia na forma de trabalho. Então, se calor ele é positivo, ele entra como positivo, o trabalho tem que sair como negativo. Ah, mas digamos que em vez de entrar calor, saiu calor. Saiu energia térmica. Quando sai energia térmica, significa que saiu calor, né? Então, espontaneamente, como o gás vai ficar menos energético, ele não vai
ter mais energia suficiente para suspender esse montezinho de areia. E aí o que vai acontecer? O gás vai se contrair. Ups. O gás vai se contrair. Ele vai descer. Aí a variação de energia. Aí a variação de volume é negativo. E aí o que acontece aqui? Quando o calor sai, esse calor aqui ele é negativo. Mas aí, esse menos W ele fica positivo. E essa espontaneidade, quem fala sobre essa espontaneidade é o... essa espontaneidade de se perde calor espontaneamente, ele ganha trabalho. Se perde calor, se ele perde calor de um lado, ele ganha energia na forma de trabalho do outro lado e vice-versa. Quem fala sobre essa espontaneidade é a segunda lei da termodinâmica, que ela é condensada no signo chamado entropia, que muitas vezes o biotecnólogo e o biólogo o químico ele confunde o termo entropia com entalpia. Entropia é diferente de entalpia, são quantidades termodinâmicas, mas só vou adiantar aqui a segunda lei da termodinâmica. São quantidades termodinâmicas, mas conceitos distintos, tá? É a entropia. E aí, se vocês puderem ler um pouco sobre qual é o significado da entropia, é legal também. É a espontaneidade dos... A entropia é o seguinte, é a espontaneidade do gasto energético. Então, todo sistema físico que gasta energia, ele gasta energia de uma maneira espontânea, sempre de um jeito que a quantidade física chamada entropia seja, a variação dessa entropia seja a máxima possível. Então, deixa eu só reforçar. As variações de energia acontecem sempre de um jeito que a variação de entropia seja a máxima possível. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Depois eu vou explicar os detalhes disso. Mas entropia, existe um conceito... Antigamente, a entropia ela era definida desse jeito, antes do século XIX. Hoje, a entropia ela tem uma definição mais moderna. A gente entende, os físicos entendem que entropia fala sobre o grau de desordem de um sistema físico. Então, quanto maior a probabilidade de configurações o sistema físico pode assumir, então maior a desordem que esse sistema físico pode assumir, né? Por exemplo, imagina a sala de aula quando você chega às 7 horas da manhã, antes da pandemia, né? Há muito tempo atrás, você chegava na sala de aula, todas as carteiras estavam em linha. Aquilo é uma configuração de uma determinada entropia. E aí o que acontece? Vocês chegam lá, todos energéticos, né, com muita energia, realizam trabalho para o meio ambiente, gastam energia na forma de energia térmica, pensam, trocam ideia, se confraternizam, interagem, enfim, gastam energia. Ao final do dia, como estarão as carteiras e o lixo? As carteiras estarão em posições diferentes e haverá muito lixo no chão. A entropia dessa segunda cena é maior do que a entropia da primeira cena. Então essa é a tendência. Tá? E a entropia é a garantia de que todas as coisas irão morrer também. É forte isso, né? Ou seja, não tem como fugir da natureza.
Bom, eu adiantei aqui o conceito de entropia, mas eu vou reforçar ainda o último o último ato dessa videoconferência vai ser falar de dois conceitos físicos que eu só pincelei, né? Não falei muito sobre eles, mas eles são extremamente importantes aqui. Essas transformações aqui, eu vou guardar um tempo para eu falar delas, mas infelizmente não vou conseguir falar hoje. Mas eu vou guardar um tempo sim, nem que eu faça uma videoaula completamente assíncrona. Mas existem dois conceitos aqui que eu preciso falar. Então, voltando para a primeira lei da termodinâmica, vocês entendem então que a primeira lei da termodinâmica fala sobre a variação de energia, né? Se de um lado entra energia na forma de calor, sai energia na forma de trabalho, ou pode ser o contrário também. Se sai energia na forma de calor, entra energia na forma de trabalho. Naturalmente, né? Mas aí a gente pode ter outras fontes, enfim, várias situações aí. Tá, mas quem calcula, além dessa expressão matemática que calcula a variação de energia, existe outro jeito de calcular a variação de energia interna de um gás? Existe. É essa equação aqui, ó. 3 meios de NR variação da temperatura. E eu vou falar o que são cada uma dessas quantidades. Deixa eu ver, eu acho que o N é número de mols. N é número de mols. Aqui, ó. Aqui, energia interna. Então, esse aqui é a energia interna de um gás ideal monoatômico. O que é um gás ideal monoatômico? Primeiro, gás ideal é um gás com uma densidade muito baixa. Ou gás perfeito, né? Densidade próximo de zero, ou tendendo a zero. Segundo, que é monatômico, um átomo só. Então, cada uma das partículas que constitui esse gás ideal é um átomo. Se for um gás diatômico, se eu não me engano, isso aqui sobe para 5 meios. Se for um gás triatômico, se for um gás triatômico isósceles, se eu não me engano, sobe para 7 meios. E aí depende da geometria também da molécula. E aí vai complicando. N, número de mols. Então, ele é um número inteiro, né? Número de mols. E R, ela se chama constante universal dos gases. Ela vale 8,31 joules dividido por mol dividido por Kelvin. Tá? Então, e ΔT é a variação de temperatura do gás. Então, lembra que eu falei que lá na mecânica clássica eu descrevo completamente uma partícula com posição, velocidade e momento, correto? Aqui na termodinâmica eu descrevo completamente, e aí essas quantidades aqui são utilizadas para escrever variação de energia. Mas no caso da termodinâmica, quais são as quantidades que descrevem completamente a substância? Pressão, volume e temperatura. Que também serão utilizadas na construção da variação de energia. Alguém falou alguma coisa? Falta pouco, falta pouco. Então eu já falei da energia interna, né? Então essa aqui Então, veja só.
A energia interna do gás numa situação inicial, 3 meios, número de mols desse gás, constante universal desse gás, temperatura nessa cena. Energia do gás ao final de um processo termodinâmico. 3 meios, número de mols, R, temperatura final. Variação de energia interna. 3 meios, NR, T menos T0, e isso aqui é igual à quantidade de calor que entra menos a quantidade de trabalho que sai. E como a gente calcula calor? Aí a gente busca lá da termologia isso aqui. Eu vou pegar a equação mais simples possível, essa aqui, ó. Isso aqui você pesquisa lá em calorimetria, que está dentro de termologia. Então, como calcular o calor, né, que está recebendo ou perdendo uma substância? Então, calor é igual à massa dessa substância vezes o calor específico dessa substância vezes a variação da temperatura dessa substância. Né? Aqui no caso, esse calor específico, ele depende para cada transformação. Esse calor específico pode ser a volume constante. Ele tem um valor quando o volume da substância mantém-se constante. Ele tem outro valor quando a pressão sobre o gás se mantém constante. E tem outro valor também. Tem outra situação aqui que não vamos lembrar. Eu acho que é... Tem outra aqui que eu não vou lembrar. Acho que é diabática. Eu vou deixar para depois. Mas enfim. Isso aqui são constantes de proporcionalidade, né? Que depende para cada substância. Constantes de proporcionalidades. Que depende para cada substância e o tipo de transformação termodinâmica que ela está enfrentando. Isso aqui geralmente é dado pelo exercício ou é tabelado, tá? Ou eles são tabelados. Depois eu mostro os detalhes disso para vocês. Então esse é o jeito de calcular a energia interna de uma substância quando ela tem uma determinada quantidade de temperatura. Esse aqui é um jeito de se determinar, calcular a quantidade de calor absorvida ou perdida da mesma substância na forma de calor. E esse jeito aqui, é o jeito de se calcular a variação de energia do gás quando ele sofre ou realiza trabalho, ou também tem esse jeito também, ó. Área abaixo do gráfico PV. São equivalentes. Que eu mostrei lá. Deixa eu ver. 1h03, como prometido. E aula que vem eu vou mostrar os detalhes dessas transformações aqui. E nem que seja em aula síncrona. E também eu vou falar da segunda lei da termodinâmica. Se vocês quiserem, eu estou com muito pouco tempo de detalhar mais essa última semana, mas eu estou disponibilizando esses 3 PDFs aqui, ó. Eu tive que separar ele esse aqui é um capítulo só, tá? Ele é um capítulo só que eu tive que dividir em 3 partes. Então, se vocês quiserem resolver exercícios de termodinâmica,
aqui dentro é o caminho. Existem vários exercícios resolvidos, eles são importantes, eles servirão de inspiração. Os exercícios resolvidos desses 3 PDFs serão de inspiração para as questões que irão acontecer dia 25 de junho. E eu marquei a prova substitutiva. Não, eu não marquei, eu projetei a prova substitutiva de biofísica, mas eu não marquei a data, e já estamos chegando na época de marcar essa data. Deixa eu ver, tá aqui, tá no plano de ensino aqui. E nós precisamos marcar essa data, deixa eu pensar aqui. Podemos aproveitar para agora isso. Achei. Uhum. Tá, então eu coloquei aqui no plano de ensino. Aqui, ó. Metodologia. Cada semana terá no mínimo um objeto avaliativo na seguinte sequência: avaliação 1, 2, 3 e 4. Além dessas 4 avaliações, haverá avaliação substitutiva e data a negociar com a turma. Esse objeto avaliativo substituirá a menor nota da sequência de avaliações anteriores, caso o discente necessitar. O conteúdo da substitutiva cobrirá todas as avaliações anteriores. Toda vez que... essa aqui é informação adicional. Aqui eu coloquei a regra da avaliação substitutiva. Então, você está fazendo, então, é previsto que você faça todos esses exames, né? E caso você tenha você deseje, você faça a avaliação substitutiva, ela valerá até 10 pontos, e ela substituirá a menor nota que você tirar dessa sequência de 4 avaliações. Aí ela entrará no lugar, né, dessa menor nota e aí vai sair a sua nota semestral. Se a sua nota semestral for menor que 0, ou menor que 6, você estará eleito para a prova final. Se a sua nota for igual ou maior que 6, você estará aprovado e bom descanso para você. A prova final, ela está prevista. Vocês estão me ouvindo aí, né, ô, seus cabeçudos? Vocês vão passar as boas novas aí. A prova final está marcada para o dia... entre o dia 26 e 28 de julho. Mais ou menos um mês, daqui a um mês e uma semana. Um mês e alguns dias. 2 dias, 3 dias, enfim. Então, a nossa disciplina vai se encerrar 25 de junho. 26 de junho, na verdade. Eu estou pensando em aplicar essa avaliação substitutiva no dia 2 e 3 de julho. Então, alô, vocês estão anotando aí? 3 de julho, avaliação substitutiva. Está gravado, né? Então, se eu falar para vocês que... Se alguém me cobrar dia 3 de julho eu falar que não é, você prova comigo com essa gravação, tá? Então, 3 de julho, a avaliação substitutiva. E é isso, encerrando a gravação aqui, para não ficar sem mais delongas. Muito obrigado.